Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o blindado alemão Panther e o soviético T-34 e tentarei responder uma pergunta muito repetida. Afinal, qual dos dois era mesmo o melhor? Em 1933, quando Hitler subiu ao poder, a Alemanha estava muito atrasada em termos de desenvolvimento de blindados. Devido às duras restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, assinado após o fim da Primeira Guerra Mundial, os alemães não conseguiram desenvolver os seus blindados da mesma forma que os britânicos, franceses e soviéticos. E apesar de ter sido dado um grande incentivo para o desenvolvimento tecnológico dos blindados na Alemanha nos anos 30, eles sabiam que a nível tecnológico tinham ficado irremediavelmente para trás, e por isso se dedicaram ao desenvolvimento de doutrinas e estratégias vistas na época como revolucionárias e que resultariam na famosa Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, uma doutrina radicalmente diferente daquela que era empregada pelos outros países. Ao contrário do que normalmente acontecia em outros exércitos, onde os blindados eram meros complementos para a infantaria, os alemães apostaram em uma abordagem diferente, na qual os blindados atuariam como pontas de lança em unidades autônomas. Segundo essa doutrina alemã, os blindados deixaram de ser meros complementos para a infantaria, alcançando um papel de destaque, no qual a infantaria e a aviação é que passaram a atuar como coadjuvantes. Quando a Alemanha invadiu a Bélgica, Holanda e França em 10 de maio de 1940, os alemães foram confrontados com blindados franceses e britânicos tecnologicamente muito superiores, não só em termos de blindagem, mas também em poder de fogo e mobilidade. Mas, como referi, os franceses e britânicos se limitavam a usar os seus blindados da forma tradicional, espalhando-os de forma uniforme pela infantaria, com os alemães lançando ali, na França, a sua doutrina revolucionária de emprego de unidades blindadas autônomas, avançando velozmente pelo campo de batalha. Com essa doutrina alemã compensando a tecnologia atrasada dos seus blindados e garantindo uma rápida e contundente vitória em apenas um mês e meio de guerra. Em 22 de junho de 1941, quase exatamente um ano depois da vitória alemã sobre a França, foi a vez da União Soviética ser atacada pela Alemanha, mas desta vez com uma força ainda maior, composta por quase 4 milhões de soldados e milhares de blindados. E assim como aconteceu na França, agora, contra a União Soviética, os alemães também estavam em desvantagem tecnológica. Mas, apesar de saberem disso, foram totalmente surpreendidos quando começaram a enfrentar veículos como os super pesados KV-1 e KV-2, veículos que chegavam a ter quase o dobro da blindagem dos Panzers III e IV alemães. Mas o verdadeiro choque veio poucos dias após o início da invasão alemã, quando encontraram pela primeira vez o T-34. Segundo relatórios oficiais do exército alemão, os disparos dos canhões antitanque simplesmente ricocheteavam na blindagem inclinada do T-34, com Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior da Wehrmacht, se referindo ao blindado soviético como uma maravilha tecnológica. Von Kleist, comandante do 1º Grupo Panzer do Grupo de Exército Sul, classificou o T-34 como o melhor blindado do mundo, com Heinz Guderian, um dos pais da Blitzkrieg, escrevendo em seu diário em junho de 1941 que o T-34 era superior a qualquer blindado alemão naquele momento. Era tão superior que Guderian chegou mesmo a sugerir que o veículo fosse pura e simplesmente copiado e produzido em larga escala pelas fábricas alemãs. E já que estamos falando em tecnologia e inovação, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento.
Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. E agora, em março, no mês do consumidor, a Insider está com benefícios exclusivos, com um cupom de desconto de 15%, que com as outras promoções do site pode chegar em até 38%. Corra para aproveitar, porque os estoques dos produtos ficam limitados nessa época do mês. Por isso, não perca tempo e clica aqui no link para usufruir desse super desconto. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clica no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 15% de desconto, exclusivo para o mês de março. Voltando agora ao tema do vídeo, em resposta ao T-34, os alemães adaptaram o Panzer IV, armando-o com um canhão longo de 75mm de alta velocidade, capaz de perfurar o T-34 mesmo em impactos frontais a até 1.200 metros de distância. Mas o Panzer IV era um design antigo, repleto de ângulos retos, bem diferente da blindagem suavemente inclinada do T-34. Essa desvantagem se tornou ainda mais evidente quando os soviéticos lançaram em 1942 o T-34-85, substituindo o canhão de 76mm por um de 85mm, capaz de nocautear um Panzer IV muito antes do blindado alemão se aproximar a uma distância suficiente para poder disparar. Os alemães precisavam com urgência de um blindado totalmente novo e que não fosse uma mera adaptação. E foi em resposta a isso que em 1943 surgiu o Panzer V, mais conhecido simplesmente como Panther, um blindado diretamente inspirado no T-34, com lagartas extra largas para aumentar a mobilidade em terreno difícil, e uma blindagem inclinada para aumentar ainda mais o fator de proteção. Como o Panther e o T-34-85 estavam inseridos na mesma categoria de blindados médios, frequentemente levanta-se a pergunta: qual dos dois era efetivamente melhor em combate? Para respondermos essa pergunta, não podemos fazer uma mera comparação direta de características como grossura da blindagem ou calibre do canhão. Para respondermos isso, precisamos analisar os detalhes, começando pela consciência situacional dos tripulantes. No caso do T-34, quando as escotilhas estavam fechadas, os tripulantes conseguiam enxergar um pouco melhor do que um gatinho recém-nascido. Palavras ditas pelos próprios tripulantes soviéticos para transmitir ao menos uma noção do quão mal era a visibilidade do exterior a partir do interior do veículo. O comandante estava limitado à sua escotilha com vidros espessos que ficavam rapidamente embaciados e a um periscópio com um campo de visão terrivelmente limitado. Os outros membros da tripulação, como o condutor e o artilheiro, tinham uma visão ainda mais limitada. Já o Panther, por ser um projeto totalmente novo, era uma autêntica obra de arte em termos de componentes óticos, com o artilheiro contando com uma mira com um aumento de até 5 vezes e com o comandante contando com um telêmetro panorâmico e uma cúpula com uma visão desimpedida de 360 graus através de vidros límpidos que não embaciavam. Graças a isso, a consciência situacional da tripulação do Panther era infinitamente superior à do T-34, o que significava que os tripulantes alemães frequentemente identificavam, se aproximavam e disparavam contra um T-34 antes da tripulação do T-34 sequer tomar conhecimento da aproximação do Panther. Outro elemento importante de comparação são as condições dos tripulantes e, mais uma vez, o Panther se destaca na liderança, começando pelo cesto no interior da torre, o que significa que quando a torre se move, os comandos e os tripulantes se movem juntos.
Outro critério importante de comparação está relacionado com as escotilhas para evacuação, com o Panther novamente disparado à frente, com todos os tripulantes, à exceção do artilheiro, contando com uma escotilha exclusiva através da qual conseguiam sair rapidamente do blindado em caso de urgência. Mas no T-34, além do interior ser muito mais apertado e pouco ergonômico, as escotilhas também eram mais estreitas. Como o blindado soviético não tinha um sistema eficiente de aquecimento, no inverno, os tripulantes eram obrigados a usar várias camadas de roupas grossas, o que significava que quando precisavam fugir, frequentemente ficavam entalados nas escotilhas, resultando na morte de toda a tripulação. Em termos de comunicação, era a mesma coisa, com um blindado soviético contando com um sistema muito propenso à estática, dificultando ou até mesmo impedindo que os tripulantes pudessem trocar ordens e instruções entre si através do sistema interno de comunicação, obrigando frequentemente a que recorressem a gritos ou a chutes e pauladas para a transmissão de ordens básicas como parar ou desviar para a esquerda ou à direita. Um dos únicos pontos onde o T-34 era claramente superior ao Panther era na mobilidade em estrada e na confiabilidade mecânica de alguns componentes. Apesar do fabricante garantir que a autonomia em estrada do Panther era de 250 km, o blindado fazia no máximo 100 ou 120 km antes de precisar reabastecer, além de ter um sistema de transmissão muito pouco confiável que costumava emperrar com muita frequência. Já o T-34 alcançava tranquilamente os 250 km em estrada, podendo chegar perto dos 350 com tanques extras. Isso tudo serve para demonstrar que o Panther, em termos técnicos, era muito superior em comparação ao T-34, mas o blindado soviético não ficava muito para trás, algo que, aliado à incrível quantidade de veículos produzidos, fez muita diferença no resultado final daquele conflito.